Mas aí como caralhos isso me afeta concretamente? Como isso te afeta concretamente? E eu vou contar com base na minha própria história. Como é que você recebe sua renda, né? Geralmente você recebe na forma de salário, certo? E quando é que sua renda aumenta? É todo começo do ano, quer dizer, aumenta entre aspas, né? O dinheiro que você recebe fixo todos os meses, vamos supor ali, sei lá, 2 salários mínimos ao longo do ano, vai comprando cada vez menos porque esse sistema, eles ficam aumentando, nesse sistema eles ficam aumentando a quantidade de dinheiro na economia. Aí isso vai gerando carestia, mas caso não gerem carestia, né? E muita gente pergunta, e onde é que foram parar esses trilhões que o Fed aumentou ali porque não gerou uma inflação generalizada, né? Isso não gerou uma inflação generalizada nos bens e serviços, mas gerou uma inflação generalizada nos ativos. Tanto é que os ativos não param de subir desde então. E batem em máximas e máximas e máximas, porque o governo lá, o estado de lá, está imprimindo muito dinheiro e está afetando o preço dos ativos, está inflando o preço dos ativos e não o preço das coisas, dos bens e serviços. Quando eles imprimem trilhões e jogam na economia para gerar e gera carestia de inflação, que é essa inflação que a gente vê no dia a dia aí, o IPCA e tal, que falam que o IPCA aumentou o preço do ovo, o preço da carne e tal, os pilantras aí que estão aumentando o preço, né, como diz o nosso presidente aí, essa inflação do dia a dia, ela é causada quando o dinheiro é impresso e jogado para as pessoas consumirem, né? Isso aconteceu muito durante a pandemia, tá? A pandemia fez isso aí. Basicamente, todas as pessoas acabaram, o governo, como forma de lidar com a crise, né? Ele sempre lida com a crise desse jeito, imprimindo dinheiro. É a única coisa que um governo e um banco central pode fazer é imprimir dinheiro. Eles não podem fazer mais nada. Eles não produzem nada, não fazem nada, a não ser ligar as suas impressoras e imprimir dinheiro e dizer quem vai ficar pobre e quem vai ficar rico jogando esse dinheiro na economia. Bom, mas eu vou mostrar através da minha própria história o que significa esse fenômeno, né? Eu trabalhava numa mecânica e ganhava R$ 800 por mês. Eu acordava lá por volta das 5h30, 6 da manhã, me arrumava, pegava minha bicicleta, atravessava a cidade lá em 40 minutos de pedalada e lá o dia todo eu ficava lavando radiadores, né? Eu lavava radiadores o dia todo e voltava para casa por volta das 5h30, 6 da tarde e chegava em casa exausto, morto, né? Aí depois que caía lá meu salário minúsculo, né? Eu recebia meu salário, eu ia lá no mercado. Aí o dono do mercado, né? Como é que ele construiu o mercado? Foi trabalhando e juntando dinheiro e empreendendo? Provavelmente não. Ele provavelmente construiu o mercado dele pegando empréstimo, com financiamento imobiliário e tendo acesso a crédito barato, né? E provavelmente sem garantias. Muitas vezes até o crédito é sem garantia. Ou seja, ele não teria risco nenhum de quebrar. Ele só ganhou dinheiro para enriquecer, para ficar mais rico. Então ele basicamente, provavelmente pegou milhões para comprar o terreno, né? No centro da cidade, para construir o mercado, fazer toda a instalação, todo o sistema. E lá dentro daquele mercado, por exemplo, eu comprava carne. E para criar o gado, né, e fazer a carne, os produtores rurais recebem aí também, né, os grandes produtores, né, os latifundiários, recebem aí incentivos e subsídios do governo para poderem comprar mais terra, mais gado e cuidar desse gado e até mesmo para comercializar. Quando eu digo aí o que o governo subsidia e dá incentivo, o governo, né, nada mais é o que dinheiro do que o governo tem, é o dinheiro que você e eu pagamos de impostos todos os meses, trabalhando muito. Então, eu pagava meus impostinhos lá, apesar do meu salário ser baixo, boa parte dos impostos que eu pagava era sobre consumo, né? Porque os impostos sobre consumo no Bostil são um dos mais altos do mundo. Tá? E você também paga aí seus impostos para sustentar essa farra. Então, todos os donos de capital, aí, os produtores do sistema, né, esses cantilionários, principalmente os maiores, os da elite, eles estão se beneficiando desse mecanismo aí de incentivos e subsídios que você e eu, afegão médio, fudido, subempregado, não temos acesso de jeito nenhum. A gente não tem acesso a isso, então temos que nos contentar aí com um salário lixo fixo, enquanto alguns players do mercado vão acumulando capital, né? Ou seja, acumulando imóveis, ativos, negócios, empresas, ações de empresa ou coisa do tipo, com juros subsidiados em incentivos dos governos. E isso vale para a economia como um todo, tá? Eu estou falando aqui, citei o exemplo do mercado e citei o exemplo da produção rural, do agronegócio, mas isso vale para tudo. A economia como um todo, ela é uma grande economia distorcida, uma economia zumbi, baseada nesses incentivos, nesses financiamentos e tudo mais com juros subsidiados pela maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros. Se você andar pela cidade aí e olhar aí os grandes prédios, grandes lojas, as grandes empresas, corporações aí, muito provavelmente aí todas elas são frutos desse sistema totalmente distorcido em que os donos dessas empresas vão ficando cada vez mais ricos por causa de juros subsidiados pela sociedade como um todo, né? E enquanto os assalariados fudidos ali que trabalham naquelas empresas vão recebendo aquele salário fixo que cada vez compra cada vez menos, né? Não consegue nem mais comprar ovo, né? Ia receber picanha e recebeu ovo caro pra caralho, né? Esse sistema, ele é bastante perverso, por isso que você aí está estudando, trabalhando cada vez mais e você vai ganhar cada vez menos. E além disso, é por isso que você não tem acesso à sua casa própria, os carros estão muito caros e assim vai. As coisas estão ficando piores e não tem perspectiva de melhora. O governo também aí ajuda nessa máquina de moer NPCs. Ele se endivida um monte ao longo do tempo, né? Se endivida
sempre tendo déficit, se endividou um monte no passado, e agora ele precisa de que forma que ele vai pagar o que ele está devendo de dívidas e juros? Ele vai aumentar os impostos cada vez mais para pagar essas dívidas e os juros delas. Então o otário que está pagando tudo isso é você e eu, né? Nós somos os otários do sistema. É um sistema brutal e perverso. Os ricos ficam cada vez mais ricos nesse sistema, eles têm acesso ao dinheiro criado pelo governo, né? Eles têm acesso a subsídio, incentivo fiscal, incentivo financeiro, e os pobres assalariados fudidos ficam cada vez aí mais pobres e estagnados, né? Sem acesso a nada. Não importa o quanto você trabalha ou estuda, você vai continuar se fudendo. Não vale mais a pena trabalhar. Por isso que nós da geração Z não queremos trabalhar e somos chamados de preguiçosos, né? Essa notícia aí, ó. Geração Z não quer trabalhar e muitos trocam o emprego a cada 3 meses. A mídia e os chimpas geralmente colocam isso como sendo culpa moral nossa. Até, olha ali que ridículo, ó. Eles pegam umas fotos de um dos membros da geração Z padrão de países desenvolvidos, sendo que a maioria dos membros da geração Z estão fudidos, né? E eles colocam como se a culpa moral fosse nossa, como se nós fôssemos uma geração menos virtuosa. Mas não é isso, o jogo mudou, né? E poucos entendem isso, poucos mesmo. Antigamente, o cara lá, o boomerzão, né, comprava um terreno, em poucos meses de trabalho ele conseguia comprar um terreno, construir uma casa, comprava 2 carros e ainda sustentava 3 filhos. Hoje em dia você compra um micro apartamento e um patinete, sendo que estudou quase 20 anos da sua vida e ainda termina endividado com cartão de crédito estourado. Então é lógico que ninguém mais quer trabalhar ou estudar, não tem lógica, não tem absolutamente nenhuma razoabilidade.